game Victorious Boxers Hippos Road of the Glory é um dos jogos com o título mais desnecessário e mal encaixado de todos, mas também é um dos jogos mais divertidos e mais complexos de boxe que eu vi até hoje. E eu vou tentar mostrar pra vocês por que ele é um jogo tão bem feito nesse sentido. Ele sim tem várias falhas, mas eu acho que a somatória dele é que vale o preço. E também é uma das piores aberturas já criadas. Tá, já chega de ver ela já. Senão vocês vão ficar com sono nesse vídeo. E chegando aqui no menu eu quero mostrar pra vocês o modo Versus, né? Que é o modo player contra player. Aqui a gente vai desbloqueando outros lutadores pra jogar Versus conforme a gente vai derrotando eles na campanha. Então vocês podem ver que tem boxeador pra caralho. E também outros mapas. E no Player Data a gente consegue ver as estatísticas da carreira, né? Que é o único modo principal realmente do jogo ali. E a gente consegue ver as vitórias, os knockouts, consegue ver até as minhas 41 derrotas vergonhosas. Mas é um pouco que interessa, que é o modo história, né? E aqui a gente já começa a aprender um pouquinho sobre a gameplay do jogo, que eu vou tentar explicar com mais detalhes conforme a gente vai avançando no jogo, explicando cada detalhe específico, né, que é passado no momento que é passado. E como vocês podem ver aí no fundo, o técnico sendo um cara experiente, ele já explica pra nós o que tem que ser feito, né, logo de cara, que é bater nos caras pra dar dano. Mas não é qualquer tipo de dano, tá? É só com as mãos. Fora isso, ele explica algumas coisas, são de praxe já, do box, como acertar golpes com contra-ataque, né? Então aqui, você acertar o golpe limpo vai dar um dano, e se você acertar o golpe no momento de contra-ataque, você vai dar um dano maior ainda. Mas antes de eu explicar como funcionam os golpes, a luta em si, a gente tem que entrar no menu do jogo, tá? A gente tem que fazer algumas configurações no controle que esse jogo permite, pois ele é um jogo, apesar de ser antigo, tem uma complexidade muito grande de personalização de controle, e a gente tem que fazer isso pra gente conseguir tirar 100% do proveito na hora das lutas, e eu garanto pra você, você vai precisar, tá? Esse jogo não é um jogo fácil, não. Primeira coisa, você vai lá no som e abaixa o som da música pra 50, ou menos que isso, que vai ficar bem melhor, assim, porque o som é frenético. É uma música até que legal, mas é muito estourada, então faça isso pra ficar melhor. E chegando nas configurações do controle, que eu tenho pra passar pra vocês, que vocês podem alterar da forma que vocês quiserem, tá? Mas eu vou explicar da forma que eu uso e por que eu uso assim, que é o seguinte, são dois botões especificamente, o Sway e a técnica. O Sway é um botão que a gente usa para esquivar, como se fosse defesa, entendeu? Só que a gente pode esquivar para qualquer direção, para frente, para trás, para direita e para esquerda. E se você não habilitar um botão para fazer isso, você vai fazer isso com o analógico. E isso é péssimo, tá? Porque você tem outros comandos que você pode fazer no analógico. Então você se movimenta, né, com o analógico, então já é uma função. E a gente também pode dar um dashzinho pro lado, e pra trás, e pra frente, uma movimentação rápida, né? E se você não colocar o botão de defesa ali, né, que no caso é o Sway, você pode simplesmente querer esquivar pro lado e simplesmente não esquivar e fazer uma defesa, e acabar ficando preso e levando golpes ali. Então, prefiro que tenha um botão só pra defesa. Então, prefiro o L1, que é mais ou menos um botão de defesa do Souls-like, também é do Sifu e meio que é bem parecido assim, tá? E o botão da técnica, quando a gente clicar nele e clicar em qualquer botão de ataque, a gente vai dar os ganchos. Então a gente tem os ganchos na barriga e os ganchos na cabeça. Outra configuração que talvez você queira mexer, talvez não faça diferença, a gente tem uma angulação diferente para ir para frente, para trás e para os lados nesse jogo, que é uma angulação de 9 graus, e você pode querer deixar 0 graus, que é o padrão de qualquer jogo, que é o jeito que eu jogo, e também não modifica aquela configuração de baixo ali, que vai inverter os comandos e você vai passar um sufoco que nem eu passei, sem saber do que exatamente, porque que não estava andando pra frente. E voltando pro jogo agora 100%, vamos falar um pouquinho sobre os golpes isolados e combinações deles. O jab, que é normalmente usado com o quadrado, é o golpe em linha, que a gente usa com a mão da frente. O Ippo, como ele é destro, ele usa com a mão esquerda. E o jab é um dos golpes mais importantes do box, apesar dele não ser um golpe tão forte e potente, ele é um dos golpes que é mais usados para manter a distância e também para iniciar algumas combinações. Nesse jogo aqui ele não é tão efetivo assim, porém ele ainda tem a sua função. O direto é usado com o triângulo, um golpe usado com a mão de trás, normalmente mais potente e mais efetivo, porém um pouco mais lento também. Ele normalmente é um golpe mais contundente e também um golpe finalizador nas lutas reais. Os cruzados, ou os hooks, são golpes usados com ambas as mãos, então X é para a mão da frente e bolinha é para a mão de trás. São golpes laterais, potentes e melhor a curta distância. Muito utilizado no estilo Peekaboo, que é o mesmo do Mike Tyson, que é o mesmo do Ippo.
Os ganchos, como eu falei pra vocês, a gente tem que usar o botão na técnica, no meu caso é o R1, e daí sim a gente pode usar os outros comandos. O bolinho e o triângulo é a mão de trás, o quadrado X é a mão da frente. Esses são golpes poderosos, e se a gente conseguir acertar no fígado, que é debaixo da costela direita, é um golpe muito potente. Se você conseguir acertar ali e conseguir acertar depois de fazer um contra-ataque, normalmente o cara cai. Se não cair, o cara tá pra cair. Os ganchos são muito potentes também, ele consegue acertar tanto no corpo quanto na cabeça. Vai diferir mais ou menos se você ou o oponente tá abaixado daí pra conseguir acertar esses golpes. E só pra ressaltar aqui uma parte final, como eu falei, os ganchos a gente tem essa certa aleatoriedade para conseguir acertar os golpes e tal, no corpo ou não. Normalmente a gente mira num certo ponto, mas acaba acertando outro. Acontece. Porém, os outros golpes, para você conseguir dar todos eles no corpo, a única coisa que você tem que fazer é usar o botão da esquiva e se inclinar para frente. Então, se você quiser dar o jab na barriga ou na costela, o que você vai fazer é isso. O direto, o cruzado, todos esses golpes vai precisar inclinar para frente. Outro ponto para ressaltar também é que nesse jogo a gente não tem como defender ou como dar parry, tá? Então a gente só pode se esquivar para os lados, para trás, se movimentar, tentar quebrar ângulos para chegar no alvo ou desviar de golpes, tá? Então essas defesas assim não existem, tá? No anime do Ippo ele tem defesa, porém aqui não. E sendo bem sincero, eu gostaria sim que tivesse um jogo de boxe bem complexo com todas as mecânicas de boxe, porém eu sinto que não faz diferença nenhuma para esse jogo ter defesa ou não, tá? Esses são os golpes que a gente tem aqui nesse jogo, esses não são todos os golpes que existem no boxe, principalmente hoje em dia. Porém, esses são os golpes clássicos do boxe que são utilizados nesse jogo. Como vocês estão vendo aí no fundo, a gente vai passando por algumas etapas aqui nesse jogo, né? Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não assisti o anime, não li o mangá, e o jogo também não dá detalhe nenhum sobre os personagens. Eu percebi que tem alguns personagens aqui que são recorrentes lá no anime, eu vi porque alguns inimigos que eu enfrentei aqui eu procurei pra ver como é que era a luta deles. Porém, aqui o foco total é a luta, tá? E se vocês são apreciadores de jogo de luta, já devem ter percebido que não tem nenhum tipo de barra de vida, de estamina, algum tipo de pontuação pra dizer quem tá ganhando ou quem tá perdendo. Não, a gente não tem isso aqui, é tudo no cru mesmo. E isso até que é bem-vindo nesse jogo, tá? As coisas são representadas de forma mais... sem ser muito expositivas. Isso é o contrário do anime, né? Que é extremamente expositivo a todos os momentos. Quando que vocês vão parar de se olhar e começar a lutar? Posição de assassino. Da onde que foi tirado isso? Ah, tá. E você pode pensar que algumas coisas não existem só por não aparecer na tela ou no HUD, né? Mas sim, elas existem. Então, o teu personagem leva dano, o seu personagem fica mais cansado conforme os rounds vão passando, conforme você se põe em situações onde você tem que gastar mais estamina, você vai ficando mais cansado e o inimigo também. Nem sempre o inimigo fica tão cansado contra você, eu percebi isso jogando. Alguns inimigos ali colocados, eles são diferentes, como se fosse mini boss. Só que o jogo não fala que é um mini boss, ele simplesmente é um cara mais porrado que os outros. E tem vários assim. E você consegue ver na hora do corner ali, na hora da pausa, o quanto de dano o seu personagem levou, mostrando os hematomas na cara dele daí. E se não ficou claro, esse jogo tem sim uma dificuldade bem desafiadora, tá? Não no começo, assim, os 5, 6 primeiros inimigos são tranquilos e você vai aprendendo várias coisas ali. E se caso você não aprenda, você vai ter que aprender no inimigo que é uma muralha, né? Sempre assim, sempre tem um inimigo que vai te parar, que você vai te obrigar a ter que aprender alguma coisa pra conseguir sair dali. Porém, eu achei que é bem tranquilo assim no começo, principalmente pra você pegar o jeito ali, testar as combinações, que os inimigos são bem tranquilos. Todos eles, apesar de eles serem ou não difíceis, eles têm uma variação bem interessante, tá? Eles não são iguais, eles não lutam de forma igual. Tem inimigos que são mais explosivos num certo momento e depois se recolhem. Tem outros inimigos que usam muito golpes retos, outros usam muitos golpes curtos, tem outros que preferem ficar mais afastado, outros mais perto. Então, tipo, é muito bem feito mesmo. Como eu falei, né? O inimigo não precisa ser desafiador, mesmo assim ainda tem as suas variações únicas. Alguns desses inimigos também têm as suas próprias guardas, né? E que é muito da hora mesmo. E depois de passar pelos treinos e pelos testes, a gente vai finalmente para nossa primeira luta. Toda luta a gente tem a nossa introdução ali, enquanto a gente tá chegando no ringue ainda, e ela vai se estender e se repetir umas 300 vezes, porém ela tem algumas variações, principalmente em lutas que são mais diferentonas assim. E falando um pouquinho sobre a luta do Yazuki, não é tão agressivo quanto o seu parceiro de treino, e também não muito resistente,
Ele por algum motivo tomou algum sonífero antes da luta, não sei o que foi que ele tomou. Pois ele tá caindo muito fácil. Bem tranquilo lutar contra ele, né? Então as regras também do jogo elas vão sendo alteradas conforme a gente vai avançando na campanha aí. Então, que nem no boxe profissional, a gente começa nos 4 rounds, depois vai pra 6, 8, 12. É assim que funciona. E também as regras de nocaute elas vão sendo alteradas. Combinações são muito importantes nesse jogo aqui, tá? Então você dá um golpe em cima, dá um golpe embaixo, dá golpes laterais, fazer toda uma combinação que reflita e acerta várias vezes seguidas o cara, também é bem efetivo nesse jogo, tá? Como eu falei, a gente vai avançando e vai tendo mais rounds, e esses rounds, todos eles contabilizam como se fosse um round real de boxe, né? 3 minutos certinho, que a gente pode ganhar também por pontos, né? Então a gente consegue levar o round até o final, porém, como eu falei, as primeiras lutas são de boas, é meio pra você soltar e aprender ali como é que funciona. No. E o nosso próximo inimigo é o... Apesar do nome, ele é um cara bem mais agressivo, tá? Porém, a agressividade dele não leva a lugar nenhum, porque lhe falta técnica. What the fuck? E depois do segundo nocaute, ele não tancou mesmo. Inclusive, você consegue acertar alguns golpes no cara, dependendo do jeito que ele estiver caindo, né? Você consegue acertar mais uns golpes ali, fortalecendo ainda mais o nocaute. Meat on the bone. O Jason é tipo o Mike Tyson, tá? Só que sem a força do Mike Tyson, sem o peso do Mike Tyson, sem a skill do Mike Tyson, ele só é um cara negro com a luva vermelha e com cara de mal. Só isso, tá ligado? E outra coisa interessante também desse jogo é que toda vez que a gente volta do corner, né, depois do round, o nosso técnico vai falar se a gente tá indo bem ou não, né? Então normalmente se você estiver apanhando muito, ele vai falar se você tá bem, né? Se você levou um nocaute, ele vai falar isso também. Se você estiver batendo muito no cara, ele vai falar que você foi brilhante e tal, e continuar assim. E se tiver alguma coisa específica daquele inimigo, alguma coisa específica que o jogo quer que você faça, ele vai passar em algum round também. Então tipo assim, se ele falar assim, agora você tem que ser agressivo, ou agora você dá uma segurada, ele vai passar isso, principalmente se os rounds forem maior, ele vai falar isso pra você. Segura o ritmo, vai mais devagar, tem bastante interação nos corners também. O Kento é um lutador jovem, possivelmente eles seriam amigos aí, o Ippo e ele. Parece ser um cara bem gente boa, possivelmente vai ganhar algum dia. Só tem um problema com ele só, que ele levou um soco no fígado. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. E outro cruzadão no meio da cara. Ele está nocauteado. É mesmo? O Ryuchi já tem várias outras skills, tá? Ele luta com a guarda baixa, ele esquiva bastante e tem alguns ataques bem anime, assim, sabe? Bem exagerados ao extremo. E como ele esquiva bastante, né? Se movimenta bastante o tronco ali, o certo então é você acertar na linha da cintura dele. Os golpes ali de gancho, de cruzado, vão ser bem úteis nessa luta, até esperar ele deixar a guarda baixa e você conseguir acertar a cara dele. Essa luta poderia dar um trabalho assim a mais, só que ele tem um queixo de vidro, né? Então ele cai muito fácil. Uma estratégia que você pode usar também é se movimentar de forma lateral para chegar mais perto dele, tá? Apesar dele não ser um cara que joga muito golpe reto assim, você também pode fazer isso para chegar mais perto dele e começar a dar alguns cruzados nele ali. É bem útil também. E conforme a gente vai avançando, vai ficando mais difícil, né? Você derrubar os caras, então você tem que derrubar mais do que só 3 vezes. Nesse caso aqui, teve que derrubar ele 4 vezes. Eu acabei caindo uma vez. E normalmente, assim, se você, conforme a gente vai avançando, né, os rounds vão demorando mais, você pode sim cair 2 vezes só e a partida simplesmente acabar, tá? E o inimigo também, pois ele tá muito cansado e não aguenta muitos knockouts. 4, 5, 6, 7, 8. Por favor, me ajuda. Eu não tô nem aí. Agora o motivo das minhas derrotas. Sim, esse é o cara da posição do assassino. Oi, meu chapa. Então vocês vão ver em primeira mão como é ser massacrado por esse cara aqui.
As principais skills dele é que ele não quer ficar perto de você, tá? O negócio dele é longo alcance. Então ele quer que você fique numa distância ali, média a longa distância, que é perfeita pra ele te acertar. Se você ficar muito afastado, ele não vai correr atrás de você, tá ligado? Ele fica na distância certa dele ali, onde ele consegue te acertar, ele não se arrisca no ponto de chegar perto de você. Se você estiver perto dele, daí ele vai tentar dar alguns golpes diferentes. Mas se você estiver muito longe ali, ele não vai tentar chegar perto de você numa distância onde põe ele em risco. Ele também é um lutador mais alto, então ele tem um alcance maior. Ele tem outras skills também. Ele também tem um conjunto de golpes ali, de jabs, que ele lança em sequências. Não cansa ele, tá? Ele é um dos lutadores que não cansa. Ele pode lançar esses jabs à vontade. E ele também tem um direto perfurante que destrói se acertar você, tá? Se você não cair no primeiro direto que ele acertar, esse direto mais bem preparado que ele dá, você provavelmente vai cair no segundo ou no jab dele. Onde é que eu tô? Essa música parece velório. Aqui tá um dos principais problemas do jogo. Toda vez que você perde alguma luta que for, você volta direto pro menu e tem que ir lá colocar novamente a luta que você quer. E se você começou mal a luta, você não vai conseguir resetar ela. Só se você reiniciar o jogo. Foi mais exagerado com aquelas 41 derrotas pra esse cara aqui. Foi só umas 39, porque assim, tem outros inimigos ali pra frente que também são um pouco difíceis assim, mas pra quem tá começando, principalmente pra mim ali, foi um desafio enfrentar esse cara aqui, tá? Então, assim, parece que o nível do jogo não difere muito conforme você vai avançando, e isso é um dos principais problemas do jogo, tá? Porém, ele sim tem seus mini-boss ali, e esse é um deles, e eu vou mostrar pra vocês qual que é a técnica aí de derrotar ele, qual que é o jeito certo de derrotar ele, que é o jeito que também você derrotaria um boxeador que teria essa estatura, que teria esse longo alcance. E eu não tô falando pra ninguém sair na rua e começar a bater em pessoas mais altas, tá? É só questão de luta ali mesmo, tá? Luta em lugar fechado, assim. Acho que essa descrição aí não ajudou muito também. E o jeito certo de enfrentar esse tipo de inimigo é tentar encurtar a distância, né? Não tem jeito, o cara tá se afastando, então você tem que chegar perto dele. E pra você chegar perto dele de forma mais efetiva, você pode tentar ir da forma diagonal, né? Ou você vai pela direita ou pela esquerda, que a gente chama de quebrar ângulo no box. E é mais efetivo aqui tentar quebrar o ângulo pela direita, por causa da mão esquerda dele. E também você consegue acertar tantos cruzados na cara dele, quanto os diretos, que são bem potentes. Também nas costelas e na barriga, e tudo do lado direito. Você também pode fazer isso do lado esquerdo, só tem um problema daí, você pode acabar se complicando, tá ligado? Porque ele tem aquele direto, perfurante que eu falei pra vocês, que pode ser rápido o suficiente pra te derrubar e você não tem defesa, então você vai cair muito fácil. Então é mais fácil tentar da outra forma. Esse jogo também, você não pode ficar soltando muita estamina, então você tem que dar uma segurada em alguns momentos ali, tentar esquivar um pouco, porque o cara não vai se cansar, você se cansa, então tem que ficar atento nisso. Outra coisa também que você tem que se atentar é aquilo que já foi passado no começo lá, acertar golpes depois de esquivar. Isso daí vai ser bem mais efetivo, vai ser bem mais rápido de derrubar ele. E assim, você pode vencer a luta caindo algumas vezes também, tá? Não tem problema nenhum. Só você conseguir derrubar ele ali, você já consegue vencer, tá? Então, tipo, derrubou 2, 3 vezes ali no round, já é o suficiente pra vencer ele. Aí o que você tem que tomar cuidado. Você pode ir carregando a luta, perdendo vários rounds, e jogando de forma estratégica, no ponto onde você cai algumas vezes, mas recua e deixa o round passar, e deixa pro próximo, e daí se você conseguir derrubar ele uma vez, você já corre pra derrubar ele na segunda e já finalizar ele na terceira daí. No caso, esse cara aí, eu tive que derrubar ele 4 vezes, caí 2, e tive que derrubar ele 2 vezes seguidas no mesmo round pra conseguir vencer ele. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knockout. And the winner is... Thank you. Durante essa campanha aqui do IPA, a gente passa por 2 jornadas, que é bem parecido com outros esportes, como até o futebol, né? A gente tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão, você sabe como é que funciona. E aqui no box também tá acontecendo mais ou menos isso, tá? A gente tá passando por 2 linhas, conforme a gente vai lutando com os lutadores aí, nem sempre faz sentido ou é direto uma com a outra. A gente está participando de um torneio, que tem lá as suas quartas, semifinais e finais. E também a gente está participando da liga, onde a gente tem que chegar lá no primeiro lugar, para daí sim conseguir enfrentar o campeão. Então daí, por causa disso, o IPO
E o cenário também muda, né? Então o Ico tem uma roupinha vermelha agora e o cenário é diferente. Ou seja, não muda quase nada, né? É só uma corzinha ali só pra falar que teve uma diferença das outras lutas. E esse inimigo também, mal colocado aqui. Ele é um inimigo que é até legal de jogar no modo verso, porém ele não tem nenhum tipo de desafio realmente lutar contra ele, sabe? Ele é um cara padrão, assim. Especificamente nisso, eu acho que é um ponto negativo também desse jogo, tá? Ele não sabe fazer uma escalada, assim, de desafio. Ele coloca alguns desafios ali no meio do jogo, algumas coisas que talvez o jogador nem tenha ressaltado direito ou aprendido, e às vezes quando o cara realmente aprendeu alguma coisa, ele enfrenta vários inimigos fracos em sequência, que não tem nada a ver com nada, ainda mais quando você tá subindo, né, no rank e espera que enfrente caras mais fortes, não, você tá enfrentando os caras que são no mesmo nível que você enfrentou lá no começo. É como se você estivesse jogando Dark Souls e enfrentasse o último boss, fosse um dos primeiros, e depois você só fica enfrentando minions até enfrentar um outro boss, que é um pouco mais forte, mas nada demais no final do jogo. Ou seja, pra enfrentar esse cara aí, é só fazer tudo que você aprendeu, nem vai precisar de muito esforço pra derrubar ele. Alguns cruzados, alguns ganchos já são suficientes pra derrubarem ele. Esse é o menino que dá o... Technical knockout. Agora eu vou passar bem rápido, só vou ressaltar os que realmente importam, sem dar muita firula, porque a maioria deles é só bucha de canhão mesmo. O Rank 2 é esse cara aí que usa um short de oncinha, uma bota de oncinha combinando. A atualização da lista mais gay 2.0. Na verdade ele é inspirado no boxeador britânico da vida real, conhecido como Prince. E assim como esse boxeador real, ele também luta com a guarda baixa e esquiva bastante. Um detalhe interessante dele é que conforme você derruba ele, chega um momento que o cabelo dele se solta ali, como se você já tivesse chegado na metade da vida dele, praticamente. Eu percebi que é mais ou menos isso. Você derruba uma, duas vezes, daí ele perde o cabelo. Mas também tem como você soltar o cabelo dele só batendo nele mesmo. Como já é de costume, então, esse tipo de boxeador, ele te acerta bastante golpe, mas nenhum deles é contusivo, né? Lógico, somente se você realmente não conseguir acertar nada nele, daí ele vai começar a pesar em você e daí você vai acabar perdendo. Mas ele é bem tranquilo, tá? E o Vorg é um russo, que tem uma história aí bem louca aí, pelo que dizem, né? Eu não sei, como vocês sabem. Mas ele aqui no ringue é um cara bem agressivo mesmo e bem resistente. Essa é a principal skill dele. Porém, ele também tem um ataque que é mais ou menos que um parry curto alcance, tá? Ele dá um parry assim, dá um jab direto bem rápido assim, que não tem que você faça ali, né? Então você tem que tomar cuidado pra não tomar esse golpe sequência, né? Pra não acabar caindo. Então, no caso, ao contrário da maioria dos outros lutadores, que você tem que cortar a distância, né, a maioria das vezes, ficar ali batendo bastante tempo, combinações, aqui você vai tentar também soltar combinações, porém, não ficar muito trocando de curta distância com ele, tá? Porque ele é muito resistente e ele vai perdendo a resistência conforme os rounds vão passando, porém, você tem que jogar de forma inteligente ali. Então, você acerta uns golpes ali, se movimenta um pouco, tenta pegar ele em movimentos que ele tá parado ou saindo, ângulos diferentes, porque se você ficar preso ali com ele nas cordas, principalmente, é muito difícil você não acabar caindo, tá? Porque, como eu falei, né? Ele vai começar a acertar os golpes dele ali e vai começar a dar aqueles parries. Aí você não consegue defender nesse jogo, né? Então você não vai conseguir nem esquivar, nem defender e só vai tomar golpe que nem louco, porque você tá no canto parado. E agora, contrariando tudo que eu disse, se você tá sentindo à vontade com o jogo, sentiu que já pegou o jeito, no primeiro round e no último, caso você chegue lá nele, use tudo que você tem, tá? Fique em cima do cara mesmo, não tenha medo de se arriscar nesses rounds específicos que eu falei, porque você vai sentir que mesmo que você carregue a luta até o final, você vai ficar muito mais fraco nos rounds, tá ligado? Você vai ficar muito mais lento. Então, se for o penúltimo round lá, você dá uma descansada assim, não joga muito golpe e deixa tudo pro último round pra soltar. No caso, o primeiro, você solta tudo, fica em cima do cara, e daí no segundo round você vai um pouquinho mais devagar, pra depois ir acelerando. O soco no fígado também é bem eficaz contra ele, né? Então depois de esquivar ali, no contra-golpe eu consegui derrubar ele 2 vezes com esse mesmo golpe. E depois de derrotar esse russo, a gente vai finalmente pra final. E eu já posso falar pra vocês, tá? Esse cara aqui tem a mão pesada. E eu vou ser bem sincero com vocês, apesar da variedade que eu falei que esse jogo tem, esse cara aqui, ele não tem uma variedade muito grande não de estilos e complexidade de gameplay. Ele parece um cara que você já enfrentou antes, porém,
ele tem a mão muito pesada e possivelmente você pode cair umas 2 vezes só durante a partida inteira e simplesmente acabar a luta, tá? Perde uma facilidade inacreditável, então você tem que levar muito pouco golpe se você quiser vencer dele. Porém, esse não é um pré-requisito para avançar na campanha do jogo. Sim, ganhando ou perdendo essa luta, você vai continuar a sua jornada. E de uma forma bem esquisita, tá? E bem anticlimática e sem explicação nenhuma, porém, é assim que funciona nesse jogo. Eu acho que muito desse anticlímax que acontece aqui é muito por causa de como o jogo funciona, entendeu? Então você tem aqueles menus ali que você tem que voltar toda vez que perde, não consegue reiniciar a partida, e você é meio que obrigado a voltar numa lista de lutadores que você já passou, extremamente feita de como se você estivesse mexendo no celular, tá ligado? Só que isso no PlayStation 2, em vez de ser algo bem mais intuitivo, mostrando a cara dos lutadores, mostrando quem tá em cima, quem tá embaixo na tabela, sabe? Esse tipo de coisa, torneios que você enfrentou, não, é feito de maneira bem zoada, e fica mais zoada ainda quando você percebe que tem outras campanhas e não só a do Ippo, que sim, isso é muito interessante, não vou ressaltar isso nesse vídeo, porque a nossa jornada aqui é com o Ippo. E, como eu disse anteriormente, a gente não precisa vencer essa luta. Se você quiser desbloquear cada um dos personagens do jogo, você sim tem que vencer essa luta. Porém, você pode avançar nas campanhas e deixar pra fazer outra hora também, caso você queira. Eu acho que é o certo, tá? Porque a gente vai passar por outras jornadas durante a campanha, tanto a do Ippo como a dos outros personagens, que quando você voltar pra cá, você vai se sentir bem mais preparado pra enfrentar ele. O que você tem que pensar quando for enfrentar esse cara aqui é que você pode errar muito pouco, tá? Então o jogo vai exigir que você acerte seus golpes mais potentes ali na hora certa, sem tentar carregar até o último round, porque vai ser muito difícil de você ganhar dele, principalmente quando você estiver cansado de esquivar e de ficar mantendo ali a posição, tá? Ele também é um cara que não cansa, então isso é mais uma habilidade que ele tem aí. Outra coisa interessante também pra se ressaltar, o especial, né? Mas a gente libera durante a campanha. E ele é bem decepcionante, bem, na verdade, OP em alguns casos, porque alguns lutadores têm e outros lutadores não têm. O Ippo, como ele é o personagem principal, ele tem. Porém, outros lutadores que você luta, principalmente no modo versus, não tem. E eles tomam uma desvantagem tremenda, tá? Porque esse especial aí, você não precisa encher nenhum tipo de barra, fazer algum tipo de sequência, nada disso. Você pode soltar ele que nem louco. Sim, ele gasta estamina, te deixa o personagem cansado, mas gasta como qualquer outro golpe, gasta também, tá? E, inclusive, se você for lutar contra ele, você vai usar os especiais do Ippo pra tentar dar o maior dano possível nele no menor tempo possível também. E no caso, esses golpes, eles variam a golpes que existem e golpes completamente a moda caralho, como um jogo de anime, um jogo de videogame também. Eles têm essa liberdade de querer criar algo desse jeito e até que vai, né? Porém, como eu falei, o problema não é exatamente os golpes em si, e sim como é implementado esse sistema. Que cara mais sem graça! Como não posso? Quem encheu minha cabeça de sonho? Quem me fez treinar até meus ossos quase se batirem? Quem me negou o meu destino? Tudo o que fiz foi para que se orgulhasse de mim. 10 knockouts. The winner is Date. E com essa derrota, outro caminho se abre para o Ippo. Assim como no box, temos vários cinturões e várias divisões diferentes. E é esse o caminho que o Ippo vai seguir. A gente vai entrar em uma nova divisão com outros lutadores para tentar enfrentar o campeão dela e daí finalmente ganhar nosso primeiro título mundial. A gente não vai chegar nele de mãos vazias, tá? A gente também vai liberar um novo especial, o último deles e o mais potente, também conhecido aí pra quem assistiu o anime, que é o Dempsey Roll. Chega! E o nosso próximo adversário é esse tailandês aí, bonitão. Ele é bem agressivo, mas não tem muita resistência, tá? Então se você quiser investir só no Dempsey Roll e derrubar ele assim, eu acho que você vai conseguir, tá? Apesar dele também ser um pouco forte, tenho certeza que não vai ser um problema caso você acerte os golpes dele. Ah, verme maldito! E o nosso próximo adversário já é o outro campeão. 1/4 pound, the featherweight champion of Japan, from Naniwa Kentokai. Welcome, Takeshi. E apesar de ser um campeão também, ele não tem nenhum tipo de variação assim muito grande, tá? Ele é basicamente tudo que a gente já enfrentou, uma mistura de quase tudo que a gente enfrentou, sem ser muito agressivo e sem ser muito defensivo. Ele tenta ficar no meio termo assim, meio equilíbrio, para tentar derrotar nós. Se você realmente aprendeu tudo até agora, tenho certeza que esse cara aqui não vai ser nenhum tipo de desafio. Um gancho no queixo foi o suficiente para ele cair a primeira vez na lona.
Às vezes o inimigo ou o próprio Ippo fica num estágio ali onde ele não pode se mexer e tem que esperar alguns segundos para voltar a si e conseguir lutar e começar a esquivar normalmente. Nesse estágio, se você acertar novamente aonde você golpeou ele por acaso ficou dessa forma, você vai conseguir derrubar ele. Realmente a gente não lembra qual foi o último golpe efetivo que aconteceu isso, né? Porque a gente tá mandando vários golpes em sequência. É assim uma dessas mecânicas que tem nesse jogo também. E depois da terceira queda, no quarto round, o campeão desiste da luta e a gente finalmente pode desfrutar do nosso cinturão. Mas o trabalho de um campeão não é só ganhar um título, é defendê-lo. E agora o Ippo não é mais o desafiante. Ele é o próprio desafio dos seus adversários. E o nosso primeiro adversário já é o nosso top 2, o segundo colocado na lista, chamado de Sanada, e ele vai ser o primeiro a tentar roubar esse título de nós. E nessas últimas lutas, o Corner vai passar uma informação pra nós de como a gente deve se comportar e como o inimigo se comporta, e principalmente que a gente deve usar os especiais, né? Tanto que a gente já aprendeu, então a gente deve usar porque eles também são bem potentes, assim como os campeões na vida real de qualquer das lutas, UFC, boxe, que tem um certo caminho, né, pra saber quais serão os próximos adversários deles, sem ter nenhum tipo de imprevisibilidade, né? Não ficar dependendo da sorte na luta que ele tiver. Basicamente isso vai ser aplicado aqui. Ele é um cara bem agressivo, se defende até, porém ele não é muito resistente e ele também, depois de levar um contra-ataque com o Dempsey Roll algumas vezes nessa rodada, fizeram com que ele caísse já. Eu acho, e vocês devem achar também, que o primeiro colocado, depois do campeão, deve ser um cara brabo, né? E esse daqui não tem nada de interessante. Os outros dois agora são um pouco mais interessantes. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence! E vence! Nosso próximo adversário não é da nossa categoria de peso, ele é de uma categoria acima e ele vai descer pra lutar com o Ippo, o que faz ele ser um cara bem mais resistente e forte, porém, ele não é um cara que tem muita técnica, então é isso que a gente vai tentar trabalhar pra vencer ele. Também, ele não é um cara muito rápido, e ele é um cara bem agressivo que vai tentar impor o jogo dele, né, pra cima de nós, não interessa quantos golpes ele leva, ele sempre continua indo pra cima. Fica esse short de caveira dele, essa cara, eu não sei, me lembra de uma certa pessoa. Amigo, vai se por... Opa! Mas nada como umas 3 quedas num round só. Por acaso daquelas coisas que eu falei, do especial, tudo. Você pode spamar o especial vários momentos ali e depois só finalizar ele com os golpes normais, que ele já tá completamente já lascado, assim, sem vida. Fica bem fácil de derrubar ele daí. E depois dessa finalização a la Canelo Álvares, Looks as though it's heading Mexico's way. Oh, it certainly is now. e por algum motivo o Ippo tava querendo ir embora do ringue mesmo antes da luta acabar, de tão injuriado que ele tava. Que é isso, meu filho? Calma. O nosso próximo adversário é um trapaceiro safado, tá? Porque ele só vive no contragolpe e ele não busca a luta de forma alguma, ele fica sempre afastado. Porém, ele também não é muito resistente e ele é quase que uma preparação para um próximo adversário que a gente vai enfrentar um pouquinho mais pra frente. Nada que um Dempsey Roll não resolva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Box. Pra apoiar e ficar calado. 3, 4,
5, 6, 7, 8. Box. E agora em setembro vai entrar o grosso. E o nosso próximo adversário é um japonês velho, sisudo, brabo, que a principal skill dele é ter uma resistência mesmo, ele tem uma alta resistência e ele também dá um dano altíssimo no corpo. E não se assuste, tá? Caso você chegue até o último round com ele em pé, tá? Porque ele é bem resistente mesmo, mas é claro que você consegue derrubar ele se você usar os especiais principalmente e você não ficar tomando um golpe na barriga, tá? Porque vai deixar o Ippo muito lento mesmo e vai ficar quase impossível você se movimentar perto dos rounds finais ali. É bem injusto alguns momentos ali, você toma alguns golpes e já cai, e é assim mesmo contra esse cara, tá? Então você vai ter que manter a distância. Quando ele começar a dar esse golpe ali, você já pula pra trás e fica nessa, tá ligado? Fica dando jab direto ali, os cruzados normais, tentando dar algum golpe especial quando der, tentando não se expor muito, porque esses golpes ali no começo pode até não te derrubar, mas vão te cansar, tá? E como eu disse, é bem esquisito, né? E injusto em alguns momentos, como eu falei, porque às vezes você derruba ele, consegue jogar de forma perfeita ali, sem errar, e acertando vários golpes, aí do nada ele te acerta um golpe e te derruba. Nem o caso aí, eu caí 2 vezes nesse round, porém ainda consegui derrubar ele mais 2 vezes e simplesmente ele desistiu. Não precisei derrubar ele uma 3ª vez, ele caiu e realmente não levantou mais. Eu não estou suportando mais. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knockout. E como eu disse, você consegue derrubar ele antes. No meu caso aí eu consegui derrubar ele no round 8. E o nosso próximo adversário é o último. Sim, é o último adversário do Ippo nessa campanha. Um contra-golpeador safado, porém bem mais forte e com uma envergadura maior. Então ele consegue alcançar nós de uma distância melhor. E ele também tem uma combinação um pouquinho mais potente. E essa luta aqui não pode ser na emoção, tá? Ela tem que ser igual o Cranford versus o Canelo. Tem que ser puro QI. Ele tem um time muito bom para quando você tá tentando quebrar os ângulos, soltar um cruzado bem na hora, tá? Então toma cuidado, os cruzados são fortes. E como vocês estão observando aí, ele não precisa nem esquivar, que mesmo assim ele defende. Outra skill poderosa dele também. Não tem esse negócio de não usar os contragolpes, tá? Você vai ter que usar eles aqui, se você aprendeu ou não, aí agora é o momento. Essa luta aqui é rápida, tá? Tanto pra perder quanto pra ganhar. Não acho que você vai conseguir levar ela até o último round e tentar ganhar por pontos, tá? Ele também tem várias e várias combinações únicas. Algumas combinações meio que como se fosse um boss final, assim, sabe? Tem combinações de vários outros inimigos que você já enfrentou. É o que deixa mais aleatório ainda essa luta. Porém ele se colocou numa situação muito ruim, se colocou nas cordas, depois de ter levado uma sequência de golpes, e ainda tomou mais uma sequência.
E ele caiu mais uma vez ainda no mesmo round, o que deixou a luta quase que ganha. Faltava mais uma queda para derrubar ele, mas ele foi salvo pelo Gong. E no início do terceiro round, o impossível acontece. Odeie todas as pessoas que te maltratarem e vingue-se delas. Cala a boca. And the winner is Hippo Makanuchi. E aí pessoal, eu tenho algumas conclusões finais aqui antes da gente encerrar o vídeo, tá? Falando um pouquinho sobre o jogo, sobre box e sobre próximos vídeos. O primeiro ponto que eu tenho pra falar, tá? É que ele tem outras campanhas e que se você gostou, você deve experimentar, tá? Que talvez não seja tão claro assim no vídeo, mas jogando ele é muito fluido, tá? Ele funciona muito bem. Talvez você não pegue de primeira assim, mas jogando ali você vai entendendo. Eu comparo ele mais ou menos com o Sifu assim, porém o Sifu é um jogo muito melhor, muito mais primoroso e ele funciona melhor em sequência, né? O principal ponto negativo desse jogo pra mim, do desenvolvimento do jogo em si, sabe, a frequência, como você vai enfrentando os inimigos, como essa campanha se desenvolve, os desafios, como você ganha as coisas, sabe, isso daí eu acho que a parte de jogo mesmo não foi muito bem pensada, a parte do menu também não foi bem pensada, porém tudo que tem a ver com a gameplay ali é primoroso, tá? Eu gostaria de ter visto outros jogos dessa franquia que tivessem seguido essa linha aqui. A gente tem outros jogos, tá? Um do Nintendo Wii e outro do PlayStation 2, uma sequência direta desse jogo. O do Nintendo Wii é um jogo aterrorizante, tá? Eu vou falar pra vocês. O do PS2 também, porém ele tenta fazer coisas novas, tá? Então ele tem um modo carreira, ele deixa você escolher os lutadores. É um jogo bem feio e ele tende a ser menos realista ainda do que esse jogo aqui, tá? Buscando assim, já há algum tempo, eu achei que não tinha mesmo, tá? Porém esse jogo do Ico aqui foi o que mais chegou perto de ser um jogo de luta, de boxe, bem realista assim, né? Entre aspas, é um jogo de anime, mas assim, eu digo, tem mecânicas ali que são realistas mesmo, tá? Então assim, eu joguei Fight Night Champion, eu joguei o Rock do PS2, os dois que tinha, porém nunca achei que eles eram realmente bons jogos, não senti que tava jogando um jogo de boxe, tá? Que realmente as pessoas sabiam o que estavam fazendo, porque eu treino boxe há algum tempo e eu sempre procurei esse tipo de jogo, porém nunca encontrei. Mas esse é o jogo ideal, tá? Se você gosta de jogo de luta, se você gosta de boxe, esse é o jogo interessante pra você, tá? Um jogo de desafio também, principalmente. Mas é isso, né, pessoal? Eu tive alguns problemas aí de mudança e tal, fazendo vídeo, perdi algumas partes do vídeo anterior. Vocês podem até ver que a minha voz mudou conforme esse vídeo aí. Eu não tava no mesmo local de trabalho, não tava nem na mesma mentalidade pra fazer o vídeo, porém eu acabei concluindo ele aí e já tô no processo do próximo, tá? Só tenho a agradecer aí quem acompanhou e até o próximo vídeo.